Boa noite para você, Emerson Romano. Boa noite para quem nos acompanha na turma do Bate-Bola, 6h37. Ô, Romano, o Anderson Moreira, você sabe bem, tem um estigma, né? Ele não ganha clássico. No América, mais de 10, acho que 11, e ele não ganhou nenhum. E agora no Cruzeiro, ele vai ter a oportunidade de tentar vencer, estando do outro lado, estando representando a camisa celeste. Ele tem 7 reforços na tentativa de dar ao Cruzeiro uma nova cara, né? O torcedor tá chateado, o desempenho na Série B, ele até, Anderson, bate nessa tecla, né? Matematicamente é bom. O Anderson tem quase 70% de aproveitamento na Série B. Devia os 6 pontos. Então, nesse momento, há uma distância considerável do G4 e ela pode ficar ainda maior caso o Cruzeiro não vença. Foi até, Léo Figueiredo, uma pergunta que me fez o Milton Naves no Rádio Esporte, se a obrigação era do Cruzeiro vencer o clássico. Eu disse a ele, olha, camisa por camisa, acho que não, porque é um clássico, mas o momento do Cruzeiro exige mais uma vitória, exige mais dos 3 pontos pela condição de tabela. Exatamente, Thiago. Por 2 motivos o Cruzeiro precisa mais da vitória. Primeiro, porque na tabela de classificação ele está 4 pontos, inclusive atrás do América. Então ele precisa vencer o jogo. Segundo, que o Cruzeiro precisa dar uma resposta. O Cruzeiro precisa de fazer uma boa partida, retomar a sua confiança, jogar bem, dar um ânimo para a torcida e assumir, e começar a assumir definitivamente o papel de protagonista na Série B. Só que a vida do Cruzeiro não é nada fácil amanhã. O Cruzeiro vai enfrentar um dos melhores times da Série B, um dos times mais arrumados. O América poderia estar na liderança da Série B se não fosse... O jogo contra o Cuiabá eu não computo, porque o jogo contra o Cuiabá o América realmente jogou muito mal. Mas depois tropeços, quando podia ter ganhado do Operário principalmente, o time criou muito, perdeu muitos gols, Juventude. O América é um dos melhores times da Série B, é mais organizado hoje e está em paz. O América vai para o Clássico tranquilo. O Cruzeiro vai com a pressão de jogar bem, de precisar mais do resultado e, repito, de dar um afago à torcida, de mostrar, olha, as coisas estão evoluindo aqui, estão melhorando. Nada melhor do que um jogo grande como é o Clássico para dar essa resposta. Por isso, a cobrança no Cruzeiro é maior para o Clássico do que no América. Emanuel Carneiro, para te trazer para esse debate, para a roda a respeito do Clássico de amanhã, o momento do Cruzeiro, e eu até conversava hoje com alguns conselheiros do clube, já existe uma certa pressão por um desempenho melhor. A cobrança nem é muito do resultado, mas para que o Cruzeiro faça uma exibição melhor. E ter um clássico com o América, rivalidade aqui da cidade, no Mineirão, quer dizer, com todas as condições, agora não tem mais gramado, não tem arbitragem, pelo menos assim esperamos. Boa sorte ao Zanovelli que vai apitar, muito jovem o Paulo César Zanovelli, que será o responsável pelo apito, mas todas as condições para um grande jogo. E pelo lado do Cruzeiro, para que o time tenha um melhor desempenho do que vem mostrando até aqui nessa Série B, Manuel. Bom, Thiago Reis, o que se espera? Os 2 times devem pensar no ataque, nos 3 pontos. Estão precisando de 3 pontos para subirem na tabela da Série B do Campeonato Brasileiro. Por enquanto, estão distantes. O Cruzeiro ainda pagando o preço daqueles 6 pontos, senão estaria numa posição melhor. Para mim, será um jogo aberto. O Anderson não pôde contar com o time que ele sonha no Cruzeiro no jogo contra o CRB no meio de semana, porque ele tinha vários problemas. Agora não, ele pode escalar o time que ele está pensando para seguir na temporada. Por isso é que deve dar um bom clássico. Mas, Thiago, aproveitando ainda esse espaço que você está ocupando nesse momento do Cruzeiro, eu vou apresentar aqui uma notícia que espanta. Tamanha é a quantia que o Cruzeiro despendeu para manter o seu time profissional. E olha o seguinte, nós não temos a menor intenção, não nos causa nenhuma satisfação de ficar divulgando o lado escuro do Cruzeiro na administração anterior. E na administração anterior, a anterior, que também não foi das melhores em termos financeiros. Mas pelo menos o Cruzeiro tinha time, ganhava títulos, é uma outra história. Mas hoje, lendo com atenção matéria divulgada no site do Estado de Minas,
do Super Esportes, assinada pelo Rafael Arruda e pelo Thiago Matar, causa sim um espanto. Como isso pôde acontecer no Cruzeiro? Porque o Conselho Fiscal do Cruzeiro, numa certa época, ele fez reuniões e saiu com a informação de que nada havia de anormal na administração do Wagner Pires. Depois veio essa hecatombe de dívidas do Cruzeiro. Mas não dá para ler toda a matéria, porque ela é muito extensa, muito detalhada, mas o Cruzeiro apresentou no exercício de 2019 um déficit de 394 milhões de reais. Isso é recorde na história do futebol brasileiro. E o Cruzeiro arrecadou, no mesmo exercício de 2019, 280 milhões de reais. Você pega o que o Cruzeiro arrecadou e o que o Cruzeiro gastou, faz uma soma rápida. O absurdo é que o Cruzeiro perdeu a noção de valores. Quantos episódios negativos o Cruzeiro está tomando conhecimento agora, levantando para a sua torcida. Esse levantamento que o Super Esportes está publicando hoje é que ele teve acesso ao relatório da Kroll, que foram os gastos do Cruzeiro nos 2 últimos anos, ou no período em que o Wagner Pires assumiu o Cruzeiro. Nós vamos repetir aqui, mais uma vez, mais de 10 vezes já falamos isso aqui na turma do bate-bola, está à disposição do Wagner Pires, o ex-presidente do Cruzeiro, o espaço da Rádio Itatiaia, para que ele possa prestar esclarecimentos, se ele quiser. Porque está assustador o que aparece e continua aparecendo nos relatórios e levantamentos feitos por entidades do mais alto gabarito, como a Kroll, sobre o que o Cruzeiro fez, elevando esses gastos. Em apenas um exercício, apesar de 280 milhões de receitas, o Cruzeiro apresentar um déficit de 394 milhões de reais. E a dívida total do Cruzeiro, considerando que o ano de 2020 está caminhando para ter também o Cruzeiro um prejuízo muito grande, não tão grande como esse de 394 milhões, mas não tem jeito, porque o Cruzeiro antecipou receitas, perdeu a cota de televisão da Série A do Campeonato Brasileiro, está jogando com o estádio vazio, foi punido pela CBF, situação muito difícil, assustadora. Vamos em frente, porque com prejuízo desse ano de 2020, o Cruzeiro vai se aproximar de uma dívida de perto de R$1 bilhão. 6h45, fechando a informação de Cruzeiro e América, o Thiago Reis. Emanuel, sobre o Wagner Pires, só um adendo importante. Ontem circulou nos grupos de conselheiros do clube no WhatsApp uma mensagem com várias acusações ao presidente Sérgio Santos Rodrigues, e essa mensagem era assinada pelo Wagner Pires de Sá. Hoje, o Wagner Pires se manifestou de forma oficial ao presidente do Conselho Deliberativo do Cruzeiro, Paulo Pedrosa, dizendo que tratava-se de fake news, que ele não era o responsável por nenhuma das acusações que estavam ali colocadas nestas mensagens, acusações fortes contra o presidente do Cruzeiro, e o próprio Wagner Pires fez questão de avisar ao Conselho do Cruzeiro que não era ele responsável, tratava-se então de fake news. E por falar em fake news, mas essa é aquela que... se o torcedor cair, eu vou te contar. Tá na página oficial do clube. Estava, pelo menos, foi retirado ainda há pouco. Sabe quem o Cruzeiro contratou e tá na página oficial, Emanuel? Lionel Messi, contratado pelo Cruzeiro. E aí o torcedor que abriu essa página, eu não sei se em algum momento passou a possibilidade real. Hackearam.
Ah, não, tem que ser, né? Hackearam. O clube já se manifestou, já retirou, inclusive, a informação. E o mais curioso é que a fonte citada na contratação é o Adilson Batista, que o Adilson que teria feito essa... E ainda tinha lá que o Cruzeiro estava em negociação pelo Cristiano Ronaldo por 900 milhões. Bom, tinha essa também. Já que por enquanto não tem o Messi nem o Cristiano Ronaldo, Emanuel, vamos falar do time do Cruzeiro amanhã. São 7 jogadores voltando a ficar à disposição que não atuaram em Maceió: o Kaká, o Marcelo Moreno, o Arthur Kaique, o Regis, o Henrique, o Claudinho e o Patrick Bray. E fica essa dúvida se ele vai relacionar o Daniel Guedes, lateral direito contratado, tá regular. Se ele aparecer na relação de concentração, imagino que pelo menos para o segundo tempo poderá ser novidade. E aí, Léo Figueiredo, um provável Cruzeiro para amanhã. Aliás, o treinamento acabou ainda há pouco, só quando escureceu. O Enderson trabalhou, deu treino até não ter mais condição por falta de luz quando escureceu na Toca da Raposa. O Fábio, o Cáceres, Léo, Kaká e Giovani. Me parece que a defesa não tem zebra, Léo Figueiredo, porque volta o Kaká, o Manuel volta ao banco com o Giovani na esquerda. O meio, aí que vem a principal dúvida. Jadson com Cabral ou Henrique, Maurício com o Regis voltando, e aí na esquerda pode ser o Arthur Kaique, tá todo mundo esperando que o Arthur Kaique vai ser titular, isso não aconteceu, e o Marcelo Moreno, que volta ao time do Cruzeiro, não deve fugir muito disso com essa dúvida no meio. O Jadson de titular, o Jadson é absoluto, e Henrique e Cabral que se virem pela outra vaga? Nesse momento o Jadson é absoluto, e acho até que o Henrique seria também, porque o Ariel Cabral, que até vinha fazendo alguns bons jogos, acertando passes, fazendo o time jogar, nas últimas partidas tem jogado muito mal. Então, entre Henrique e Cabral hoje, eu sou mais o Henrique. O Jadson é titular. E para um fim de semana de clássico, o que você tem que fazer? Passar no Apoio Mineiro para acompanhar o jogão de amanhã. Nada melhor do que conferir as ofertas do Apoio Mineiro. Tem sardinha Planalto inteira, 800 gramas, R$ 6,99. Frango a passarinho Seara, 1 quilo, R$ 6,98. Cerveja Petra, puro malte, 600 ml, só R$ 4,99. E a lâmpada de LED Ouro Lux Bivolt, 9 watts, só R$ 6,99. São ofertas válidas até domingo e você pode conferir a nova loja Apoio Mineiro na Via Expressa 3115. Ficou linda demais na Via Expressa de Contagem, no Parque São João. Apoio Mineiro, barato de verdade. O Léo Figueiredo, do Cruzeiro, acaba de informar que todos os jogadores testaram, fizeram os exames para Covid, nenhuma baixa. O Cruzeiro tá inteiro pro jogão amanhã. Ótima notícia. Romano, o Thiago escalou com essa dúvida no meio campo. Então, mesmo com a dúvida no ataque, escale o provável Coelho, Romano. Vamos lá então, Coelhão, com Matheus Cavicchioli, Daniel Borges, Messias, Eduardo Bauerman, João Paulo, Zé Ricardo, Juninho, Alê, Rodolfo. Aí as dúvidas. Ele mantém Léo Passos, ele coloca o Marcelo Toscano ao lado do Mateuzinho, o Coelho, que já está se dirigindo para concentração. América que quer voltar a vencer aí um clássico, já são 25 sem derrotar tanto o Cruzeiro quanto o Atlético, clássicos aqui em Minas Gerais, Emanuel.